livro para deixar qualquer história da Marvel no chinelo. Em um bosque nos limites do mundo, existe uma bruxa que foi queimada 3 vezes e nem o fogo foi capaz de pôr um fim na vida dessa bruxa. No Bosque de Ferro, ela vai encontrar um homem chamado Loki e esse homem vai mudar a sua vida para sempre. Antes de continuar esse vídeo, eu quero avisar que a pronúncia dos nomes são nomes nórdicos e por isso, com certeza, eu vou falhar na pronúncia deles, mas o importante é contar a história. Então, gente, desconsidera porque realmente não vai ser fácil para eu pronunciar os nomes de alguns personagens aqui de uma forma correta. Mas nesse bosque, que é chamado de Bosque de Ferro, existe uma bruxa que, como eu comentei com vocês, foi queimada 3 vezes na mão do deus Odin. Essa bruxa conseguiu fugir ali das terras de Asgard. Quando ela foge, ela vai para o extremo ali, o lugar mais longe que ela consegue ali dos deuses, e vai viver ali no Bosque de Ferro. Esse bosque, quando ela chega, tá morrendo, gente. Ele não tem aquela vida, mas é ali que a Angrboda vai viver. Quando ela está naquele local vivendo na caverna sozinha, ela acaba encontrando na floresta o Loki. Quando essa bruxa estava sendo torturada pelos Aesirs, ela teve ali o seu coração arrancado do peito. Então quer dizer que ela não tinha o seu próprio coração quando ela conseguiu fugir ali das mãos de Odin. Essa bruxa, ela tem poderes muito ancestrais, mas nem ela mesma consegue saber qual é a profundidade desse poder. Quando Loki a encontra, super curioso, aqui, gente, o Loki realmente parece o Loki que a gente assiste ali nos filmes da Marvel, super sarcástico, sempre levando ali as palavras com um tom, muitas vezes que fere as pessoas, sem medo ali mesmo de provocar a ira dos deuses e dos humanos também. Então, quando ele encontra, ele fica muito intrigado, mas ele acaba ali dando um grande presente para Angrboda, que é o seu coração. Quando ele entrega o coração para ela, começa a acontecer algo entre os dois, porque de tempos em tempos o Loki começa a voltar para Angrboda e ele é super sincero e ele comenta que somente com ela ele consegue ser quem ele realmente é, sem as máscaras que ele usa para os deuses em Asgard. Só que Loki não é a única pessoa que encontra a bruxa do Bosque de Ferro ali na floresta, não. Existe uma mulher que em uma das suas caçadas, uma mulher muito forte e uma guerreira muito temível ali naquelas terras, uma negociante de mão cheia, acaba encontrando também a nossa bruxa do Bosque de Ferro. Essa mulher é a Shad. Shad tem um papel muito importante na vida da bruxa do Bosque de Ferro, que é a Angrboda. Ela ajuda muito a bruxa ali no bosque, porque quando ela encontra, as duas têm ali assim, um momento de estranheza, porque elas não conheciam uma a outra. Só que quando que a bruxa convida ela para sua caverna, a Shad ajuda muito ela, porque a bruxa tem poderes. Ela faz poções maravilhosas que tiram a fome das pessoas, que curam as suas doenças e auxilia as pessoas no tratamento de muitas doenças. Então a Shad, que é uma comerciante, uma guerreira de mão cheia, vê a oportunidade de se ajudar e também de ajudar a bruxa. Então elas começam ali uma profunda e sincera amizade. Só que Loki não deixa de visitar a Angrboda de jeito nenhum. De tempos em tempo ele aparece e a gente vê a bruxa ali começando a nutrir um sentimento por ele, de uma forma que ela também vê que é recíproca do Loki. E nisso eles têm um relacionamento. E desse relacionamento no qual ele chega a propor um casamento para ela, ela acaba engravidando da sua primeira filha, que é a Hel. Em suas saídas da casa, porque o Loki não é um esposo, um companheiro presente, a Shad é muito mais presente na vida da Boda do que o próprio marido, a Angrboda acaba entrando em um trabalho de parto prematuro. E nisso ela invoca ali os seus poderes para conseguir manter a sua filha viva dentro dela. Nessa força de vontade de manter a sua filha junto a ela, ela acaba alterando o curso do destino através da sua filha. E quando ela nasce de um parto prematuro, existe algo diferente ali no corpo dela, que é algo que é muito importante dentro desse livro. Não satisfeita em ter apenas um filho com o Loki, nas suas indas e vindas, a nossa bruxa do Bosque de Ferro também engravida uma segunda vez.
E dessa vez, a gravidez é totalmente diferente, onde ela acaba tendo um parto prematuro de novo, só que dessa vez ela não dá à luz a uma filha, uma pessoa comum. Ela dá à luz a um lobo, no qual ela põe o nome de Fenrir. Fenrir é um lobo que a gente percebe logo no primeiro momento que tem um carinho ali pela mãe, diferente da Hel, que é totalmente apegada pelo pai. E é algo que realmente chega até a incomodar a Angrboda, porque ela tá ali o tempo todo com a menina, e quando o pai chega, a Hel simplesmente fica com o Loki. A gente vê que é um sentimento mútuo ali, porque o Loki também tem um sentimento muito grande pela filha. Só que, mais uma vez, a Angrboda é engravida de um terceiro filho. Nessa gravidez é muito pior ainda do que as duas primeiras, porque ela se sente muito cansada, lidando ali com as crianças sozinha, porque o Loki não fica com ela o tempo todo, se ausentando até em longos períodos. Só que quando ele volta, em um período muito menor de gestação do que as duas primeiras gravidezes, ela acaba tendo ali o seu terceiro filho. E esse filho é mais diferente ainda do que os dois primeiros, porque ela dá à luz a uma cobra. Quando o Loki, que pela primeira vez presencia, viu o parto do seu terceiro filho, vê ali aquela bolsa onde a serpente, a cobra, está, ele se assusta, porque ele já ficou bem receoso da primeira vez em ter uma filha que não é perfeita, assim como todas as outras crianças. O segundo filho sendo um lobo, inclusive um lobo muito grande, e o terceiro sendo ali uma serpente, uma cobra, né? E dessa vez, quando ele está presente, a Angrboda acaba falando para ele escolher o nome. Ele escolhe o nome ali do seu terceiro filho, que tem os olhos, os três filhos têm os olhos do Loki, como Jormungand. Jormungand, então, é ali uma serpente que fica ali grudado com a mãe. E enquanto nós estamos lendo o livro, nós vemos que o filho do meio e o filho caçula são os que mais têm um vínculo ali com a mãe, com a bruxa do Bosque de Ferro, que é a Angrboda. Só que dessas idas e vindas, a vida do Loki também toma alguns destinos muito próprios. Pelo fato do Loki ser uma pessoa que não pensa antes de falar, ele se coloca em várias situações complicadas. E quem acaba realmente cuidando da vida dos filhos e dela mesma é a bruxa do Bosque de Ferro, que é a Angrboda, com a ajuda de duas pessoas que se tornam muito especiais ali para ela. A primeira que é a Shade, que sempre está com a Angrboda em todos os momentos, apesar de sempre se mostrar muito desgostosa com o relacionamento dela, com o marido que ela tem, que sempre a deixa sozinha. E a própria Shade ali acaba ocupando ali um lugar muito mais do que de uma amiga, porque é ela que se preocupa em trazer o que for suficiente ali para a Angrboda poder se alimentar e também cuidar dos seus três filhos. Os filhos da Angrboda têm um carinho muito forte pela Shade, e você vê que é recíproco ali da Shade também para as crianças e principalmente ali para a Angrboda. Só que em uma dessas idas e vindas, a gente sabe que o Loki acaba também constituindo uma nova família, uma família ali em Asgard. Loki, ele sempre deixou isso muito claro para a bruxa, na qual ela aceitou de bom grado aquela situação, até porque ela sempre comenta que de qualquer forma ele trouxe o coração dela de volta, apesar de acreditar que ele mesmo iria despedaçá-lo. E em uma dessas idas e vindas, onde o Loki tinha se afastado um bom tempo, ele acaba voltando. Só que quando ele volta, ele acaba causando um conflito muito grande ali dentro da sua família. E muitas vezes o Loki se mostra extremamente cruel com a Angrboda, porque ela fica ali dentro daquele bosque, sempre protegendo e se escondendo de todos. Por quê? Porque ela foi só três vezes ali queimada, porque ela tem o poder de acessar o Sage. Porque o Sage, ela é uma magia que primeiramente era só acessada pelas mulheres, e o Odin queria também ter o poder sobre o Sage. E o Sage mostra o futuro para as pessoas, e ele queria ter o acesso profundo dessa sabedoria. Só que quando ela se nega a dar a resposta do que ele queria, porque foi a própria bruxa que ensinou o Odin a acessar esse Sage, ele acaba ali castigando-a, queimando ela 3 vezes. E com isso, ela se torna uma pessoa que quer ficar dentro da sua casa, dentro do bosque mais afastado de todos os 9 mundos ali. E o Loki acaba atacando ela naquele momento, dizendo que ela vivia escondida e que ela tinha filhos monstros, porque o Fenrir e o Jormungand eram ali criaturas, né, monstruosas. E quando ele fala isso, acaba quebrando ali o coração realmente da bruxa, e eles têm uma briga muito grande. Só que quando essa briga acontece, acaba entrando uma terceira pessoa,
que é a segunda esposa do Loki. E aí que a coisa fica feia e toda a vida da bruxa do Bosque de Ferro, a Angrboda, acaba mudando drasticamente. Em uma traição da própria pessoa que prometeu que jamais partiria o seu coração, a Angrboda vê-se separada de tudo aquilo que ela lutou tanto para proteger e principalmente dos seus verdadeiros amores. Em um momento onde a Shade não poderia ajudá-la, enquanto outra pessoa que ela confiava plenamente também a trai, ela se vê ali morta pela 4ª vez. Em um misto de emoções, um renascer mesmo de uma fênix ali que consegue ser resgatada por aquela que ela realmente soube que jamais a deixaria, ela tem ali o seu momento de sair do lugar onde ela sempre se escondeu e encarar os seus maiores medos. Em um caminho de muita dificuldade, onde ela vai ter que se redescobrir sozinha depois de ter os seus dons ali bloqueados pelos traumas que ela viveu. Angrboda vai ver o futuro no qual ela não queria enxergar desde o início e decidir onde realmente ela ia deixar que o seu coração ficasse para sempre. Gente do céu, o que foi esse livro No Coração da Bruxa? Nada tinha me preparado para a leitura desse livro. Claro que o título do livro ele é bem claro no que vai acontecer aqui, que a gente vai ter uma bruxa no livro e que vai ser algo realmente ligado ao coração dela. Mas o final desse livro foi um plot de milhões e eu tava chorando no final do livro como uma criança, porque apesar de ter um tom bem pesado aqui nas mortes, em trazer os deuses nórdicos de uma forma totalmente diferente do que a gente já tinha assistido ali nos filmes da Marvel, né? Nós vemos aqui a crueldade dos deuses, fazendo o que eles querem para obter o que eles desejam de uma forma muito cruel, que faz você ter vontade de matar os personagens durante a leitura. Nós vamos encontrar então aqui a Angrboda, que é a bruxa mãe, de uma forma muito delicada e honesta na descrição dessa bruxa. Nós temos ela aqui no seu primeiro momento, quando iniciamos a leitura, sozinha, e ela encontra ali o Loki. Depois vem uma sequência de encontros, apesar dela sempre decidir se manter ali sozinha, quieta no canto dela. Então a primeira coisa que a gente vê é que ela nunca procurou nada do que aconteceu. As situações vieram na sua vida e ela simplesmente aceitava e lidava com aquilo da melhor forma que ela podia. Nós vemos que ela tem um amor muito grande por aquele bosque. A gente não consegue entender porque existe uma ligação. No primeiro momento eu comento aqui com vocês, quando a descrição dela ali, logo quando ela consegue fugir de Asgard, depois da 3ª vez que ela foi queimada, e ela começa aos poucos falar com Loki sobre como foi difícil a recuperação, não queimar ali na fogueira, a gente vê como ela tá machucada e destruída. E a forma como ela conseguiu se manter segura, ela fica ali na extremidade dos mundos, sozinha dentro da caverna dela que não tinha absolutamente nada. A Shade, quando chega, é realmente uma mulher que eu me apeguei durante a leitura do livro. Você vê que era uma mulher muito forte e que não concordava de forma alguma com o relacionamento que ela tinha com o Loki, porque ele era extremamente ausente. Quando nós vamos lendo o livro, nós vemos como ele era muito cruel às vezes nas falas que ele tinha ali com a Angrboda, mas a gente vê que tinha um sentimento também dele, que ele não sabia como expressar. Não que justifique o que ele fez, porque nada justificou o que ele fez no fim das contas. Quando nós vemos os 3 filhos ali, foi algo muito gostoso de ler, porque a gente lembra dos mitos nórdicos ali, né? O do grande lobo, que quando ele abria sua boca tocava nas estrelas, né? Que é o Fenrir. A serpente marítima, né? Que era capaz com a sua cauda de circular mundos. Então nós lemos essa história, a gente consegue identificar ali muito dos mitos nórdicos. E é muito bonito ver o tom que a escritora trouxe no livro, que é emocionante. É impossível você não se emocionar. No momento de quebra ali, quando existe a destruição do mundo da Angrboda, porque o que ela faz, gente? Ela tenta de todas as formas proteger os seus filhos e também o Loki. Ela sempre fala para ele que ali é um lugar seguro para ele estar. Que ela poderia protegê-lo, desde que ele ficasse ali naquela região onde ela tinha o poder de controlar quais as pessoas poderiam vê-los. Mas ele queria viver a vida dele da forma que ele desejava e ela nunca foi uma esposa que colocava um cabresto nele, assim, que proibia ele de fazer qualquer coisa. Quando tudo aconteceu, eu fiquei com muito ódio do Loki, porque ali era o único lugar
que ele poderia ser quem ele era e ele tinha pessoas que realmente o amavam do jeito que ele era. Então a traição foi biguete pra mim, foi quase uma traição contra eu também enquanto estava lendo o livro, gente, foi terrível. Nós encontramos vários deuses que representam ali os deuses de Asgard. Nós temos Freya, nós temos Frey, nós temos o próprio Odin, nós temos o Thor, que eu peguei um ranço, eu não sei se eu consegui assistir agora o Thor nos filmes da Marvel, gente, porque eu peguei um ódio desse personagem. E ao mesmo tempo um amor profundo por Fenrir, que na hora ali que ele vê o que acontece com a mãe, o urro que ele deu parecia que tinha abalado todos os 9 mundos, inclusive o meu mundo, enquanto estava lendo o livro No Coração da Bruxa. O próprio Jomung tem aquela fidelidade com a mãe, então quando realmente acontece aquilo com ela, ele também se revolta, mas nada do que a bruxa ou os próprios filhos pudessem fazer ali, eles conseguiriam, porque a força deles naquele momento era muito menor do que as forças daqueles que o atacavam, principalmente ali tendo um integrante da própria família colocando eles naquela situação. Quando o coração da bruxa realmente é destruído por não conseguir ali proteger aqueles que ela mais amava, nós vemos então a Hel, que é a personagem mais emotiva do livro, porque os outros 2 irmãos dela, que é o Fenrir e o Jormungand, eles eram mais racionais e entenderam perfeitamente o que aconteceu ali naquele momento, onde a mãe foi atacada ali por uma pessoa que ela confiava e por outra pessoa que era totalmente desconhecida e julgou a sua família de uma forma muito agressiva, que evocou ali todo o ódio que uma mãe pode ter por uma pessoa que ali insulta os seus filhos. Então, quando a consequência desse ato vem à tona, os filhos, que é o Fenrir, escuta o que uma dessas pessoas falou ali para a mãe e ele não perdoa. O filho fala ali para a irmã o que aconteceu. O irmão caçula, que é o Jormungand, acredita no que o irmão diz e para eles aquela porta se fecha, não existe mais aquela quarta pessoa na família. Só existe a mãe ali, apesar dos dois darem aquele trabalhozinho de pré-adolescentes ali para a mãe, e quando tudo aquilo acontece, você vê que existe um arrependimento ali dos dois. E, gente, eu chorei muito por causa desses dois no livro. Eu não me conformei com o que aconteceu com eles. A separação foi horrível. Eles foram fiéis ali à mãe até o final. Por mais que ela morresse de medo do reencontro no futuro, eles foram tão assim perfeitos na hora que ele comentou, na fala deles falando, você não tinha o que fazer com a gente. E todos eles sabiam qual era o destino deles, né? Eles nasceram ali para colocar um fim à era dos Aesirs, né? Esses seres tão cruéis que usavam qualquer um para obter o que eles desejassem ali em Asgard. A Hel é a personagem que no fim das contas é protegida ali pelos 3, tanto pelos irmãos, que de certa forma acaba protegendo ela, mas principalmente pela mãe, que sabe que precisa ser feito um grande sacrifício para que ela possa viver uma vida na qual ela deveria ter vivido. Então, em um ato final, ela engole todo o seu orgulho e vai lá conversar com Loki. E a filha, com todas as suas mágoas, por ter ali as 2 pessoas que ela mais confiava na vida, de certa forma traindo-a, né? Uma realmente traiu e a outra, ela não sabia do paradeiro, então ela nutre um ódio muito grande. Mas quando ela vê que o tempo com essa pessoa, que foi a única que realmente esteve com ela lá sempre, estava se esgotando, ela não acredita que a mãe foi capaz de fazer algo para ela como fez. O final do livro foi de milhões, gente, me surpreendeu demais. Eu chorei muito com o final. Realmente foi um sacrifício maior do que tudo que aconteceu. E a morte de uma realmente significa o nascimento de muitas outras, né? Realmente aqui a Hel é a filha da mãe, todo aquele poder que a mãe carregava fica no bosque de ferro para continuar a reunir toda aquela linhagem que a bruxa um dia desejou ver ali de volta no bosque de ferro. A história é sensacional, gente. Se tem uma coisa que eu quero deixar para vocês como dica de leitura ainda hoje, é esse livro No Coração da Bruxa. Você não tem como esperar os acontecimentos do livro. Até as partes que não eram para ser emocionantes se tornam extremamente emocionantes. A escritora tem um tom muito bonito ao colocar o sentimento dos personagens, transcrevendo no livro o próprio sentimento de um lobo e também o sentimento de uma cobra. A gente consegue ali sentir aquele amor que é nutrido entre todos eles ali da sua maneira. E também da própria Hel aqui, que tem os seus momentos muito intensos sendo descrito desse livro. A personagem principal, que
que a Angrboda, a mãe bruxa ali do Bosque de Ferro, foi descrita de uma forma tão perfeita que mostra muito a força da mulher em se reconstruir sozinha. E também existe um relacionamento muito bonito aqui dentro. A Shade tem um papel muito importante em toda essa construção. São duas mulheres que carregam muitas dores, que precisam de muita força para conseguir colocar um ponto final nas coisas que elas precisam fechar, e também muita força para conseguir encarar os seus demônios ali dentro do livro. Gente, não tem o que eu falar desse livro. É uma leitura perfeita. Eu li esse livro em apenas um dia. Eu sentei no sofá para ler o livro, eu não consegui parar. Eu não dormi para ler esse livro, para falar a verdade. Eu fui dormir mais de 4 horas da manhã lendo esse livro, porque eu falava assim, eu não preciso dormir, eu preciso ler o livro. E foi exatamente isso que eu fiz. Sentei e matei o livro, que era impossível eu deixar a história do Fenrir, principalmente porque eu me apeguei ao Fenrir, gente. Eu ficava, não, meu Deus, ele não. A própria Shade também, peguei um ódio mortal pela Gerda aqui, meu Deus do céu, e principalmente por todos os deuses ali de Asgard. Leia esse livro que eu tenho certeza que é uma leitura certeira, impossível de você não gostar, é impossível você ficar parte dessa história, e também acredito que seja muito difícil que você não se emocione com o desfecho de No Coração da Bruxa. E antes que eu me esqueça, eu sou a Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolsa, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, gente, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre receber vídeos novos aqui do canal. Deixa o seu like que ajuda muito, vocês não imaginam o quanto ajuda, e me conta se você já leu No Coração da Bruxa ou se você ficou com vontade de lê-lo depois de assistir esse vídeo. Gente, antes de eu estar no YouTube, eu não sabia como é importante a sua inscrição no canal, então, por gentileza, se inscreve porque ajuda realmente, me incentiva muito a continuar criando conteúdo como esse aqui para vocês. E quando você se inscreve e dá o like, o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e distribui ele para outras pessoas. Então não deixe de dar o seu like, de se inscrever, porque realmente me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, desejando que o livro No Coração da Bruxa te encante da mesma forma que me encantou. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!